Tiago, capítulo 4, versos 7, 8, 9 e 10. Vamos lá? Agora? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Você pode adorar a Deus com a gente? Amém, meus irmãos? Estes poucos versos da palavra de Deus, escritos sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, por aquele que se identifica no primeiro verso como servo de Deus e do Senhor Jesus, era irmão do Senhor, sim, nascido da união entre José e Maria, naquela mesma casa. Mas o Senhor Jesus, diferenciado que era, como Deus e homem, concebido pelo Espírito Santo de Deus, cresceu naquele lar. E veja o privilégio que teve Tiago, meu irmão. Veja que privilégio. Mas ele humildemente registra no verso 1 que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não procurou uma vantagem nisso. Eu sou o irmão de Jesus, cresci com ele na casa, na mesma casa. Não. Mas veja só o ponto que queremos tratar aqui. Esse Tiago escreveu em tão poucos versos, e eu quero distribuir isso na forma de 6 passos, meia dúzia, certo? Meia dúzia de passos, 6 passos, para identificar o verdadeiro arrependimento. Vamos lá? Rapidinho? Primeiro, sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o primeiro passo do verdadeiro arrependimento. Segundo passo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Terceiro passo, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quarto passo, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Esse foi o quarto passo. O quinto passo, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E o sexto passo nós encontramos no final. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Com estes 6 passos, o homem realmente encontra-se arrependido diante de Deus. E arrependimento nada mais é do que meia volta, conversão, mudança de estrada, de sentido da estrada, antes dando as costas para Deus, e aí voltando-se, passa a ir em direção a Deus. Esse é o verdadeiro arrependido. Como começa essa estrada, essa mudança de direção? Começa assim. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Vejam só, meus irmãos, que é estar maleável e contrito pela sua vida pecadora ou pecaminosa. É não ser uma pessoa orgulhosa, teimosa, obstinada. E é um ato voluntário de se colocar debaixo de uma autoridade superior. Então, sujeitar-se a Deus nada mais é do que estar pronto a ouvir e obedecer a Deus. Que Deus abençoe os seus ouvidos e o seu coração nesta manhã. Esteja pronto para ouvir e obedecer a Deus. Existe um exemplo disso, recomendado por Paulo aos irmãos lá de Corinto. Veja aí, 1 Coríntios 16 e 16 diz assim: também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha.
até na vida da própria igreja, há uma recomendação de sujeição, de submissão e estar pronto para ouvir e obedecer. O segundo passo do arrependimento, depois que a gente se sujeita a Deus, e só assim, depois de sujeitar-se a Deus, é que nós podemos resistir ao diabo, não é? Estar ouvindo e obediente a Deus nos prepara para resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós devemos estar com o coração aberto, os ouvidos abertos para a voz de Deus, mas fechar o nosso coração para sugestões e tentações do diabo. Isso é uma prática, uma disciplina espiritual. E podemos usar para isso o quê? O uso das Escrituras, da espada do Espírito, que vai nos dar toda a ferramenta necessária para guardar os nossos ouvidos. Colocar um guarda em nossos ouvidos. Sim, colocar um guarda em nossos olhos. Não sermos sugestionados, nem tentados pelo inimigo de nossas almas. Rapidamente, na palavra de dois apóstolos importantes, nós encontramos as seguintes recomendações. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9, diz assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5, 8 e 9. Amém? Você é atacado pelo inimigo? Todos os cristãos em todo o mundo também o são. Aos Efésios, capítulo 6, o verso 11, recomendações que os irmãos já conhecem de cor e salteado. Diz assim, Paulo aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele prepara armadilhas para o servo de Deus. Já passamos 2 passos em direção ao verdadeiro arrependimento. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro. Segundo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Terceiro passo, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Veja em Lamentações, sim, existe um livro na Bíblia chamado Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, no capítulo 3 e verso 57, 3 e 57 de Jeremias, de Lamentações. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Quando nós invocamos a Deus, Ele se aproxima de nós. Você pode confiar nisso, meu irmão? O profeta Jeremias, aquele mesmo que diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, este mesmo profeta está dizendo isso. Quando eu te invoquei, o Senhor se aproximou de mim. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Qual o resultado? Perdão, restauração, renovação da vida, uma limpeza, uma purificação que vem logo a seguir. Veja o quarto passo em direção ao verdadeiro arrependimento. Como é que diz a palavra? Diz assim, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Muito importante esse quarto passo, porque ele trata não somente de uma pureza cerimonial, um ritual, um banho, como era próprio do judaísmo, dos tempos da lei e de tantas outras religiões pagãs que usavam e usam até hoje os banhos de água e outros procedimentos rituais para simbolizar esta purificação, esta aproximação de uma divindade. Mas o nosso Senhor, usando Tiago, diz,
limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Por quê? Porque as mãos representam os nossos atos, as nossas ações, aquilo que exteriormente praticamos. E vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Não somente interessa para Deus que a nossa aparência, o nosso exterior seja agradável a Ele, como as motivações do coração, o interior, o que vai dentro da nossa alma. Por isso, vós de duplo ânimo, que tem motivações dúbias, duplas, sejam honestos diante de Deus e purificai o vosso coração. Na sequência, nós temos o quinto e penúltimo passo do verdadeiro arrependimento e já estamos em direção ao final dessa meditação na palavra de Deus. Como é que disse Tiago, o irmão do Senhor, escrevendo? Ele diz assim: antes, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O que quer dizer isso? Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Interessante que boa parte do mundo cristão nos incentiva a alegrar-se, e é justo que nos alegremos no Senhor. Porém, existe um momento em direção ao verdadeiro arrependimento que nós precisamos é de nos entristecer. Sim, em que nós precisamos sentir as nossas misérias, como diz Tiago, lamentar e chorar os nossos tropeços, fracassos, equívocos, nossos erros diante de Deus e diante dos homens, e converter o nosso riso em pranto e o nosso gozo em tristeza. Sim, no verdadeiro caminho em direção ao verdadeiro arrependimento, nós devemos compreender esta realidade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, já terminando o penúltimo passo para o arrependimento, o que disse Paulo aos irmãos de Corinto? Segundo aos Coríntios 7, verso 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, para a salvação da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Que tipo de tristeza você acha que pode ter um resultado melhor? A tristeza, segundo o mundo, só levará à depressão, ao suicídio, à destruição, ao colapso. Uma palavra muito usada hoje em dia, colapso. Porém, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Quando o Espírito Santo nos move no verdadeiro quebrantamento, não imposto pelos homens, não para ser visto pelos homens, o verdadeiro quebrantamento. Lá no coração e na alma, então, naquele momento surge uma confissão. E a confissão verdadeira, real, honesta, ela acompanha a verdadeira e profunda tristeza em nome de Jesus. Finalmente, nós temos motivos dos quais devemos nos arrepender e confessar. Quais são esses motivos? O materialismo, uma vida em torno somente do que é passageiro, temporal e material. Devemos confessar a Deus: Senhor, eu só me interesso pelas coisas desta vida. Devemos confessar a Deus que nós seguimos o mundo, o seu mundanismo, a sua forma de viver, o seu estilo de vida. Isso merece nossa confissão a Deus. E também o formalismo, que é uma vida para Deus mecânica, sem graça, fria, sem sentimento. Isso merece a nossa confissão, precisa da nossa confissão. Então temos vários motivos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim ele se salva. Finalmente, o sexto e último passo do verdadeiro arrependimento, e vamos terminar. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós nos humilhamos a nós mesmos, não é para humilhar os outros. Humilhai-vos perante o Senhor. Está escrito aí, bem claramente, né? Não é humilhar o irmão do lado aí, não é humilhar a outra pessoa, é humilhar a você. Você precisa dessa humilhação, não é?
humilhar-se a si mesmo perante o Senhor e ele exaltará. Mas, dramaticamente falando, tragicamente falando, o que acontece? Vou resumir agora. O que acontece? A pessoa, em certa situação, em certo dia, em certo lugar, em certo horário, ela ouve a mensagem toca no seu coração e ele percebe, é disso que eu devo me converter, é disso que eu devo me confessar, é a isso que eu devo abandonar e agradar a Deus de uma vez por todas. E ele fica ouvindo aquela mensagem, ouve aquela voz, acontece um fato na vida dele, ele diz, sim, Deus, eu desisto, a partir de hoje eu vou agradar o Senhor. Mas aí, presta atenção, mas aí, logo depois do impacto da mensagem, do impacto do acontecimento, de todas as palavras que ele prometeu diante de Deus que iria mudar, termina aquele impacto, termina aquela pregação, termina aquela reunião e ele, de repente, vai voltando para o mundo de onde estava, não é? Vai conversar com pessoas e aquele sentimento forte que invadiu o seu coração para uma desistência dele mesmo e voltar-se para Deus, aquilo vai perdendo força, e aquele que estava prometendo agora há pouco, eu vou mudar, acabou esquecendo do que estava dizendo e continua a mesma pessoa. Então, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Não deixe passar esse momento maravilhoso em que Deus está falando a sua vida. Feche os seus ouvidos para outras coisas que distraem o homem e o afastam de servir a Deus. Termino com a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6, que diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. No tempo de Deus, não no seu, nem no meu, no tempo de Deus, você receberá a exaltação do Senhor. Deus abençoe a todos nós e que a gente possa trilhar estes 6 lindos, necessários, vitais, urgentes, emergentes passos de arrependimento. Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. Vamos lá? Vamos meditar um pouquinho? João, capítulo 7, e o versículo de número 17. Rápido. Diz assim a palavra de Deus. Vou tomar aqui um gole d'água. E diz assim a palavra do Senhor. 19 horas a gente se encontra de novo, né? Eu e Maricinha estamos com vocês aí, às 19 horas. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Se alguém, vamos falar os verbos agora, quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Querer, fazer e conhecer. Vamos chamar de saber. Querer, fazer e saber. Esse é o método de Deus. Termos contato com a vontade de Deus. Conhecimento da doutrina de Deus. Para saber se ela é de Deus ou Jesus falava de si mesmo. Porque os seus opositores estavam o tempo todo murmurando sobre a atuação de Jesus, o seu ministério. Sabe o que diziam? Aí mesmo, em João capítulo 7, diziam alguns, ele é bom. Era a pesquisa que se fazia na praça naqueles tempos. Outros falavam de Jesus assim, não, ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. E no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se
dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? E aí Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, daquele que me enviou, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, se eu falo de mim mesmo. Segurou aí nesse texto de João, capítulo 7? Vou fazer uma comparação agora com o que está escrito lá no Novo Testamento, em Colossenses capítulo 1, verso 3 e 4, versos 7 a 10. Paulo escrevendo aos irmãos colossenses, ele diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo ouviu falar da fé e do amor que eles, colossenses, tinham para com todos os santos. Verso: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, por causa deste amor no Espírito, nós também, desde o dia em que o ouvimos sobre isso, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Quantos querem aí sabedoria e inteligência espiritual? Diga amém. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Observou aí que existe algo antes do próprio conhecimento? Que existe algo antes? Então, o que é que a gente conclui? A fé sem obras é morta. O amor sem obras também é morto. Não tem sentido. Ele nem pode funcionar bem como prevê a palavra de Deus. O amor é uma atividade resultante da nossa vontade. Não é uma emoção. É uma prática obediente à vontade de Deus. Não pode, graças a Deus, que o amor não depende de nossas emoções, que são flutuantes, são instáveis. Veja o 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. E isso é prova do amor. É prova de amor, é guardar os mandamentos do Senhor. É modificar a ação resultante da nossa vontade. Não é uma coisa emocional, é uma coisa volitiva, resultante. O método da incredulidade, qual é? É primeiro saber, depois querer e quem sabe fazer. Vou repetir. O método aplicado pelo incrédulo, pela pessoa mundana, a pessoa sem Deus, é primeiro saber, depois querer e talvez fazer. A pessoa, muitas vezes que não tem essa vida espiritual, ele primeiro quer ter conhecimento, não é? Qual é o tema que eu estou adotando aqui nessa manhã? Orando para entender a vontade de Deus. Mas como é que isso deve funcionar? Exatamente assim. Primeiro, você tem que estar disposto ao método de Deus. Você tem que querer a vontade de Deus para a sua vida. Quando você quer a vontade de Deus, você então faz a vontade de Deus. E aí, segundo Jesus, depois que você faz a vontade de Deus, você saberá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo, disse Jesus. É uma consequência, é algo que é efeito de primeiro querer a vontade de Deus, segundo fazer a vontade de Deus,
E aí você verá, pelo resultado, você conhecerá, saberá que esteve na vontade de Deus. Então, tem gente que tem o saber, sabe bastante, e quer saber cada vez mais. Né? A preocupação dele é só saber, mas nada de fazer. Talvez querer, pode ser, mas não é a motivação correta. Então, eu quero demonstrar para você isso e encerro agora com um caso acontecido no Antigo Testamento. Vocês sabem, vocês se lembram como foi que Deus escolheu Davi? Vocês me dão aí uns 3 minutos? Funciona bem, funciona bem. Veja só. No primeiro livro de Samuel, 16, versos 6 e 7, e sucedeu, primeiro livro de Samuel, 16, versos 6 e 7, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, estava Samuel e o pai de Samuel, Jessé. E os filhos chegaram, porque a mensagem de Samuel era essa, iria ali para consagrar o sucessor de Saul, que Deus não queria mais. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, o mais velho, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que eu disse agora há pouco, que Paulo disse aos Colossenses? O vosso amor no Espírito. Eu estou orando por vocês, porque vocês têm o vosso amor no interior, na vida de vocês, pelo próprio Espírito Santo de Deus. E então, meus irmãos, Samuel olhou para aquele moço bonito, bem apessoado, com altura de rei, com cara de rei, com idade para ser rei, mas não era o escolhido de Deus. Às vezes o sujeito tem altura, tem a cara, tem até a idade, mas não pode ser. Porque Deus vai além da fachada e olha lá no coração. O tempo passou, nenhum foi aprovado por Deus. E ele, Jessé, acabaram-se os homens dessa casa? Não, tem um menino lá, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Então manda chamar. Ninguém come aqui enquanto esse menino não chegar. E o menino chegou. Verso 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo. E por disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Qual a diferença entre Davi e os primeiros 6 irmãos dele? Qual é a diferença? Está explicada essa diferença, sabe aonde? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 22. Interessante, né? Atos 13, 22. Escute isso e nós estamos encerrando agora, em nome de Jesus. O que foi que fez a diferença? E quando este foi retirado, fala de Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém, meus irmãos? Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. É isso que faz a diferença. Então não é querer saber mais, querer saber muito melhor do que os outros. Não, a diferença é procurar saber, não é? Não, mas em querer. Deus, pelo seu Espírito, opera na sua vida e você sente esse impacto. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu amo a Deus. Qual é a vontade de Deus? Já vou fazer. Quando você quer e faz, você percebe. Está no centro da vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Davi. Deus viu para o coração dos seus irmãos. E por isso foi escolhido o rei de Israel. Que Deus te abençoe. Filipenses 2:13. Porque Deus opera em vós, tanto querer
como efetuar segundo a sua boa vontade. Peça para Deus: Senhor, eu quero a tua vontade. Não estamos falando de oração aqui todo dia de manhã? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade? Faz essa vontade e você vai ver o efeito. Né? Ciente a essa vontade. Deus te abençoe, um bom dia para vocês. Vamos ler a palavra de Deus? Tiago, capítulo 2 e o verso 19. Vamos ler esse importante texto da palavra de Deus. Temos falado sobre o ser cristão, né? Nesses dias, desde a semana passada. E um dos aspectos de ser cristão é que o cristão, para não se surpreender naquele dia, conforme tivemos vendo em Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia, mas o Senhor vai apartar essas pessoas, que nunca conheceu essas pessoas. Elas pensavam que eram cristãs, elas pensavam que eram seguidoras do Senhor. O Senhor diz: nunca vos conheci. Imagina essa situação acontecer. E não tem segunda chance, não tem prorrogação, não tem outra oportunidade. Então, é bom saber logo como é ser um cristão. Uma das qualidades do cristão é que o cristão, ele exerce sua fé bíblica, sua crença bíblica, sua fé sinceramente na pessoa do Senhor. Sim, ele não se aproxima do Senhor somente como um admirador, um simpatizante. Ele se aproxima do Senhor como um fiel, alguém que deposita sua fé no Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus a respeito da fé. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Pronto. Aí fica um pouco confuso para alguns. Como é isso? O demônio crê que há um só Deus? Aqui está uma afirmação na escrita de Tiago, inspirado por Deus. Sim, os demônios creem e até estremecem diante dessa verdade. E aí você olha nos evangelhos, você lê, por exemplo, em Marcos 1, verso 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Está escrito lá. Demônios que tornaram o homem mudo proclamam isso. Proclamam que Jesus é o Santo de Deus. Sabiam quem é Jesus. Conheciam a Jesus. Por isso que Tiago diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, o que faz diferença não é crer na história de Jesus. Isso é um fato. Não é? A sua história, não é? De ter passado por este mundo, os fatos narrados no Evangelho, são fatos, são situações históricas, ocorrências verídicas, não é? Que realmente aconteceram. Mas em Lucas 4,41, também cooperando com esse pensamento, diz assim, Lucas 4,41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, saber sobre Jesus, até os demônios sabem e estremecem, segundo Tiago. Então, qual é a necessidade? Muito mais do que a gente ter aquela concordância intelectual, mental, de informação a respeito da verdade, das coisas que se diz na palavra de Deus e que são a própria verdade, o que mais o Senhor espera de nós do que este simples conhecimento é que a gente
deposite a nossa confiança sinceramente no Senhor, na pessoa do Senhor. Por exemplo, Jesus morreu, é uma declaração histórica. Jesus morreu por mim. Isto é salvação. Compreende a diferença? Estou falando de uma forma bem simples mesmo, porque, quem sabe, alguém pode assistir, está até assistindo neste momento, falando disso. É estudioso, conhece as histórias de Jesus, já assistiu vários filmes sobre Jesus, não é? Já participou de debates a respeito de Jesus, mas só falta fazer uma coisa: entregar a sua vida a Jesus, passar a confiar em Jesus. Então, é muito importante isso. A verdadeira fé, então, não é esta que os demônios têm, de crer que há um só Deus. Esta fé, ela não alcança aquilo que é mais importante, essencial. A verdadeira fé, ela se mostra por obras agradáveis a Deus. Esse mesmo Tiago aí no capítulo 2, irmão do Senhor, né? Esse Tiago aqui é irmão do Senhor, nasceu na mesma casa. Capítulo 2, o verso 23 diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Diferente. Agora nós lemos, e creu Abraão em Deus. Creu em Deus. Lá em cima diz que os demônios, tu crês que há um só Deus? Crer na existência de Deus é uma coisa, agora, crer em Deus, confiar nele, colocar a sua vida nas mãos dele, é outra coisa, muito superior, completamente. Porque isso afeta a vida da pessoa, a sua vontade, seus sentimentos, seus pensamentos, não é? Somente ter informação sobre Jesus não afeta a vida da pessoa. Mas quando essa informação, ela se torna tão importante que você fala, ele deve ser o meu Salvador e o meu Senhor. Vou colocar minha vida para ele dirigir. Ah, mudou completamente. Aí nós estamos falando sobre vida, conduta, procedimento, obras. Então, o próprio Nicodemos, veja só em João capítulo 3, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eu estou chamando agora Nicodemos para esta conversa. Por quê? Porque um pouquinho antes, se você puder folhear a sua Bíblia em João, Nicodemos está lá, a história dele no capítulo 3. Mas se você subir o seu olhar um pouquinho antes da história de Nicodemos, vamos ver o seguinte, verso 23, está bem pertinho aí. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, Jesus, né? Durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então, se você ler somente até o verso 23, você fica maravilhado. Que bom! O Senhor fez sinais, já tinha feito lá em Caná da Galileia, transformando água em vinho, e depois chegou lá em Jerusalém, fez o que fez no templo, chamou a atenção de todo mundo, fazia sinais, e diz, e creram no seu nome. Muitos, não é? Você fica maravilhado. Mas aí quando você lê o verso 24, irmão, olha que situação. Olha como é que as pessoas podem estar equivocadas até sobre o que estão acreditando. Veja, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E aí? E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia que havia no homem. E aí entra a história de Nicodemos. Será? Será, né? Vamos deixar isso. Ponto de interrogação. Será que Nicodemos não é desta espécie, ou não estava nesta espécie de crença? Não é? Bem sabemos, acreditamos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Mas talvez houvesse nele algo que o Senhor soubesse
e que ele precisava declarar para Nicodemos. Por isso que o Senhor diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, não basta você só saber que eu venho de Deus, que eu faço sinais da parte de Deus. Eu quero saber o seguinte, Nicodemos: e aí, você vai dar sua vida para mim? Você vai me seguir todos os dias da sua vida? É disso que eu quero falar com você. Que o Espírito Santo de Deus continue falando com os prezados irmãos, porque ser cristão demanda isso, exige isso. Uma fé confiante, não é? É uma duplicata de palavra agora, né? Uma confiança sincera no Senhor, não é? Não somente um monte de conhecimento. Que Deus abençoe a todos vocês que estão com a gente. Nós vamos encerrando agora. Colossenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Vamos lá? 7, 8, 9 e 10. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade ou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Vou repetir. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Com qual finalidade? Verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que maravilha, né, irmão? Só Deus mesmo para dar para Paulo palavras tão perfeitas, colocadas precisamente, uma atrás da outra, né? Para nos incentivar. Esse é o nosso incentivo nessa manhã. Quais os efeitos da ação do Espírito de Deus em nossa prática da vontade de Deus? Como é que isso funciona? Então, vocês se lembram que ontem eu citei um versículo proferido por Jesus, né? Jesus, em João 7,17, disse assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então você teve aí a apresentação do se alguém quiser fazer, querer, fazer e conhecer, conhecerá a vontade de Deus. O que é que nós colocamos ontem? Que a tendência das pessoas, e principalmente a tendência incrédula, é primeiro saber tudo. Ele não age pela fé, ele quer saber primeiro, para depois ele querer, quem sabe, e talvez fazer. Essa é a atitude incrédula diante da vontade de Deus. Porém, a atitude cristã é que o Espírito de Deus opera no nosso coração e a gente já quer fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Então, queremos, fazemos, e o resultado é que percebemos, sabemos, ficamos sabendo, conhecemos, crescemos no conhecimento de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Entendeu, irmão, como funciona diferentemente do mundo secular? Então, o Espírito de Deus aplica isso na vida do homem. Como é que está escrito aí? O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus transmite este amor nos corações. E o que a gente quer fazer? O que é que você faz por quem você ama? Você faz tudo. Ou não faz? Por aquela pessoa que você ama, você está disposta. Não é? Você está disposto a fazer tudo o que precisar
para agradar aquela pessoa, que você ama aquela pessoa, não é? O nosso Deus também opera em nós o querer e o efetuar. Em Filipenses 2, versículo 13 diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, não é? Segundo a sua boa vontade. Então, é pelo Espírito de Deus, e somente assim, possível que a vontade humana se submeta à vontade de Deus. Somente quando o Espírito de Deus opera na vida do homem. Então, estas são verdades sobre os efeitos da ação do Espírito em nossa alma, em nosso espírito. Continue desenvolvendo essa abertura para Deus. Mais e mais, mais e mais. Você pode ser melhor do que estava ontem e pode estar melhor do que hoje. É um desenvolvimento, é um processo, não é? É uma operação espiritual que torna possível, somente isso, a gente conhecer melhor a Deus. Não é resultado de uma frequência em academia, não. É algo operado por Deus na nossa vida. E tem uma finalidade, eu li para vocês, né? Verso 10. Todo esse conhecimento, né? Não cessamos de orar por vós, verso 9. E pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Que palavras lindas. E o versículo 10 diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Vocês se lembram que Jesus pronunciou isso em João 8, 29? Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, tal qual Jesus, assim seremos nós, debaixo da ação do Espírito de Deus. Queremos fazer tudo para agradar o Senhor, andando dignamente para agradar o nosso Senhor. Filipenses 1:9 traz para nós uma mensagem interessante. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento. Então, o que gera o aumento da ciência das coisas espirituais, do conhecimento espiritual, é o amor. O amor de Deus plantado no coração. Por isso que tem gente que fica infantil a vida toda, não é? No meio dos crentes. Porque o amor de Deus não está operando, não encontra possibilidade de operar. Porque quando o amor de Deus opera na vida de alguém, então ela cresce em ciência e em conhecimento. Filipenses 1:9. E em Efésios 1:17 diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha que coisa linda. Então, e como funciona? De onde parte? Parte do amor de Deus derramado nos corações, pelo Espírito Santo. Veja o processo espiritual. Já estou terminando. Estou sendo bem breve hoje. Como funciona, revisando de outra forma, falando de outro jeito. 1 Coríntios 2, verso 12 e 13. Ouça com atenção. Olha lá, eu vou destacar algumas frases dentro desse verso. 1 Coríntios 2, verso 12 e o verso 13. Diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos, assinale aí, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Para que nós pudéssemos conhecer. Então, o Espírito de Deus opera em nossa vida para que a gente possa conhecer. E é gratuito, gratuitamente, né? Por Deus. Gratuitamente para nós, mas isso custou para Deus. As quais também falamos. Que coisas são essas? Não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Estou em Coríntios 2, verso 13. Comparando as coisas espirituais
com as espirituais. O verbo comparar aí quer dizer o seguinte, que o nosso desenvolvimento se dá e ele é percebido quando a gente faz comparação. Quem você foi, quem você é hoje. Como você se porta, como você se portava antes. Então, esta comparação de coisas espirituais com coisas espirituais vai revelar para você como foi bom você cada dia dar mais lugar para que o amor de Deus opere na sua vida. Ele lhe traz a ciência, o conhecimento, tudo se transforma de modo positivo na sua vida. Estou terminando. Veja, então, que o conhecimento espiritual, ele começa como começa o aprendizado de uma pessoa na escola. Como é que começa o aprendizado de alguém na escola? ABC. Porque se a pessoa não adquirir o ABC, que é o início de tudo, como terá acesso a toda a informação? Então, é assim. E o ABC para o cristão, para o Filho de Deus, nada mais é do que o amor de Deus derramado na vida daquele que nasceu de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Se não for assim, se você não faz dessa forma, se você quer fazer com a sabedoria humana, qual vai ser o resultado? As coisas vão ser sem sentido. Você conhece a Libras, Língua Brasileira de Sinais? Já ouviu falar? Aquele pessoal que fica fazendo sinais, mandando, interpretando mensagens, mandando as mensagens para os surdos, não é? Tem essa dificuldade auditiva. A Libras é muito bem aplicada para eles, surdos. Mas ela não tem nenhuma eficácia para os cegos. Aí você vai precisar do braille, que é um tátil, pelo toque. Se alguém quiser comunicar com um deficiente visual através de Libras, a gente só parabeniza pela intenção, mas não tem efeito. Assim mesmo, é a pessoa que quer conhecer as coisas do plano espiritual, crescer em ciência e conhecimento do plano espiritual, mas não abriu inicialmente o seu coração para Deus derramar do seu espírito e o seu amor. É somente através do amor de Deus operando na sua vida é que você verá o crescimento em ciência e conhecimento espiritual. Longe disso qualquer outra alternativa. E veja se não é verdade, eu encerro com o que Jesus respondeu para Nicodemos. João, o Evangelho, capítulo 3 e número 3. É necessário nascer de novo. Mas como foi que Jesus disse isso para Nicodemos? João 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É só nascendo de novo que você pode ver o reino de Deus. Não aplique a linguagem de Libras para aquele que está cego. Não vai funcionar. Só para aquele que nasceu de novo é que é possível ver o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que você continue crescendo em ciência e conhecimento, mas não para se gabar disso, ou se orgulhar disso, ou se promover com isso. Não. É apenas para você agradar a Deus em tudo. É apenas para você ter uma vida como a vida do Senhor Jesus. E, portanto, que Deus te abençoe. Se sabeis essas coisas, felizes sois se as praticardes, disse o Senhor Jesus. Então, faça esta ordem funcionar na sua vida. O Senhor te ilumina, o coração se enche do amor de Deus, e aí você quer fazer a vontade de Deus. E quanto mais você quer, e quanto mais você fizer, mais você crescerá no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe, um excelente dia para todos. Veja só o que está escrito.
é um dos textos, você vai confirmar comigo. Não vai embora. Leia pelo menos esse texto comigo. Para mim, uma das mensagens mais lindas que há na Bíblia. 1 de João, capítulo 3. O homem que pregava muito esse texto aqui foi meu primeiro pastor, pastor Jairo Valadares, saudosa memória. Uma homenagem à memória de pastor Jairo Valadares. Vou fazer essa leitura aqui. Foi nosso pastor, meu pastor. Através dele eu conheci a Licinha. Faz tempo já. 76, 7,5. Naquele ano passei a congregar na Assembleia de Deus, Ministério de Belém. E o dirigente de lá quem era? Pastor Jairo Batista Valadares, que era tio, não é? Da irmã Licinha. Irmão do pai da irmã Licinha, pastor Joel Valadares. Saudosa memória também. E o pastor Jairo, meu Deus do céu, quando ele abria a Bíblia para pregar neste texto aqui, era uma delícia. A palavra que eu usei é essa mesmo. Era uma delícia. Porque parecia que ele estava degustando uma saborosa mesa. E ele dizia assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amém. Muito bem. Mas o começo dessa leitura é que o pastor Jairo colocava uma ênfase, era de uma graça maravilhosa, né? Vede quão grande caridade, chamando a atenção, não é, de todos para observar a grandeza do amor de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Que presente. Já tinha visto isso, né, Maricinha? Lembra, né? Coisa maravilhosa, irmão. João, o evangelista João, não é? O homem que Deus abençoou de maneira riquíssima para escrever o Evangelho, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. É muito privilégio. Por isso que no próprio Evangelho ele menciona assim, o discípulo a quem Jesus amava. Então vejam só como foi que o Senhor trabalhou na vida de João, que juntamente com o seu irmão eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Eles eram nervosos, irmão. Eles não foram assim amorosos a vida toda. João teve tempos em que ele queria descer fogo do céu para arrebentar os inimigos de Jesus.
E Jesus foi polindo, foi trabalhando na vida de João. E por isso é o que eu penso, é o que eu creio, é o que eu acredito. Ele se autodenominou o discípulo a quem Jesus amava. Não é porque Jesus não amava os outros. É porque ele se enxergava tão devedor da graça de Deus e da bondade de Deus que ele deu esse título a si mesmo, não é? Para não se mencionar a si mesmo nos evangelhos, no evangelho que ele escreveu. O discípulo a quem Jesus amava percebeu o que é que Deus pode fazer na vida de um pecador. Transformá-lo num apóstolo da maior envergadura, qualidade, da condição espiritual que veio a ser João. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o assunto é este. O cristão de verdade, não é? É aquela pessoa que não curte o pecado na sua vida. E então João, neste capítulo 3, começa falando da nossa filiação divina. Vede com grande caridade, ou com grande amor, nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Coisa maravilhosa, não é? Porque dentro desses mesmos 10 versículos, vai aparecer aqueles que são os filhos do diabo, não é? Então, meus prezados irmãos, no versículo 10, justamente, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, essa leitura aqui, ela deve servir para a nossa reflexão, nossa meditação pessoal, cada um de nós, viu, irmãos? Então, o ponto aqui que a gente quer estabelecer nessa noite não é que o cristão não peca, porque existem linhas evangélicas, não é? Existem pessoas que defendem essa tese. O verdadeiro cristão não peca, absolutamente, não é? Mas, segundo, dentro das Assembleias de Deus, nós aprendemos, discernimos, interpretamos a Bíblia Sagrada, isto, primeiro, que não seria possível, né? Que um homem não pecasse. Por isso que diz na 1 de João mesmo, né? Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. É isso que está escrito na palavra de Deus, em 1 de João, aí mesmo nesse livro, capítulo 1, e o verso 8. Mas, o que é então o pecado na vida de um cristão? Na verdade, é como se fosse um acidente. Um acidente, não é? Na vida de um verdadeiro cristão, não domina mais o pecado sobre ele. Ele não é mais dominado pelo poder do pecado. Porque a gente é salvo em 3 aspectos na vida cristã, não é? Nós somos salvos, primeiramente, da condenação do pecado, da culpa do pecado, da sua condenação. Então, somos salvos imediatamente ao nascermos de novo, recebemos a Cristo, somos nascidos de novo, acontece essa primeira salvação. Depois o Espírito Santo começa operando, já imediatamente, atuando na nossa vida, naquilo que a gente chama de santificação. Então, primeiro nós somos justificados e depois nós entramos num processo de Deus na nossa vida chamado santificação. Na justificação ficamos salvos da condenação do pecado, da ira de Deus. Ficamos salvos da culpa do pecado. Na santificação ficamos salvos do poder do pecado. Ele não domina mais nossa vida. Ele não nos leva para onde quer, o pecado. Não. O cristão verdadeiro não percebe mais esse domínio. O não cristão peca que nem percebe que tanto peca. Não é? Porque ele é um escravo do pecado. Mesmo que ele não queira, ele peca. Não é? Então, há essa luta, esse combate o tempo todo na vida do cristão, porém o cristão, embora tenha se tornado um palco de guerra entre a carne e o Espírito de Deus
dá condições ao homem cristão, à mulher cristã, de vencer diariamente o pecado. Não está mais sob o domínio do pecado. E em terceiro lugar, a salvação se chama dentro da palavra de Deus de glorificação. Quando nós vamos ser salvos da presença do pecado. Nem pecado perto vai ter mais. Então, somos justificados, santificados e depois glorificados. Amém? Então, você não é santificado para ficar justificado. Pelo contrário, você é justificado para se santificar a caminho da glorificação. Assim, o pecado não terá mais domínio. Nós estamos fazendo uma introdução aqui hoje do assunto, não precisamos encerrar o assunto, nem precisamos ter pressa, né, irmão? Ninguém pôs prazo na gente para hoje terminar isso aqui tudo. Não é? Então, o cristão não pode ser filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo. Não tem como. E essa história começou lá no Éden, não é? Então, é muito importante a gente salientar algumas coisas importantes. Mas Jesus manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Veja aí, capítulo 3, aí mesmo nesse texto, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E o verso 9, confirmando o que acabo de falar, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Neste sentido, de que ele vive ainda para pecar. Veja o que está em Romanos, capítulo 6, o verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais sirvamos ao pecado. Então, nós não somos mais escravos do pecado, porque nosso velho homem foi crucificado com Cristo. É uma notícia maravilhosa, uma notícia que nós temos que anunciar. Em Romanos, capítulo 8, verso 1 também, não é? É um livro excelente para estudar este assunto da nova vida, da justificação, da santificação e até da glorificação. Está tudo lá. Em Romanos 8, verso 1 e 2 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos encerrar por essa noite. Queremos retornar a esse importante assunto, não é? Vamos continuar, não é? O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Não é? Como foi aquilo? Vamos contar essa história, vamos lembrar isso aí. Qual é a participação do diabo em tudo isso? Não é? E o que Jesus tem feito para destronar o inimigo de nossas almas no coração dos homens? Que Deus te abençoe. Continuaremos meditando sobre esse importante assunto, porque afinal, todo cristão de verdade não vive na prática do pecado. Não é mais escravo do pecado. Cristão de verdade, ele sabe que agora ele é liberto. Ele não é somente perdoado. Atenção para o detalhe, o cristão de verdade não é apenas perdoado, dos seus erros. Ele é liberto da escravidão do mal. Que Deus te abençoe. Aos Colossenses 1, verso 9 e verso 10. Vamos lá, rapidamente. Rapidamente quero passar para vocês esse pensamento da palavra de Deus. Já abriu a Bíblia? Aos Colossenses, capítulo 1, verso 9 e verso 10. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade,
em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Esta é a expressão de Paulo, o apóstolo, quando ele está se referindo a Epáfras. Epáfras, um servo de Deus, atuante, e que relatou para o apóstolo Paulo sobre o amor no Espírito, demonstrado pelos crentes colossenses, da cidade de Colossos. Então, quando Paulo recebeu esta mensagem, esse testemunho, Paulo, lá em Colossos, os irmãos, a gente vê o amor de Deus no Espírito Santo operando na vida daqueles irmãos. Então Paulo, o apóstolo, resolveu escrever isso aqui. Desde o dia em que ouvimos isso, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento. Então, a partir do amor, em direção a ser cheio do conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Como efeitos, consequências deste amor no Espírito, da atuação do Espírito de Deus, derramando amor no coração dos crentes daquela igreja. Então, baseado nisso, não é? As consequências da operação deste amor são quais? Aí o versículo 10 diz, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o que eu queria desenvolver com você aqui é estas duas palavrinhas, boa obra, em toda boa obra. Será que toda boa obra é boa? É uma pergunta assim complexa. Será que toda boa obra realmente tem uma motivação boa? Ah, já melhorou, né? Ficou mais claro. Porque existem duas fontes de boas obras. Eu quero falar dessas duas fontes nesta manhã. Porque nós estamos orando para quê? Não é? O que é que Paulo diz? Eu estou orando para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então, o assunto é relacionado com a oração. É relacionado com o conhecimento da vontade de Deus. E com a vivência em boas obras. Então, me veio ao coração pensar com vocês que tem dois grupos, duas fontes de boas obras. A primeira fonte é uma fonte ruim. É a fonte de boas obras baseada na aparência, na religiosidade. É uma fonte baseada na ideia de que melhor do que ser é parecer e fazer para parecer, mas não ser de verdade. Eu separei três casos, três casos rapidamente. Em Lucas 10, verso 39 e 40 diz, a devoção de Maria e de Marta. Não é? Veja só a diferença. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Então, na mente de Marta, o que interessa é ter uma atividade frenética, intensa, forte, até impressionante, para impressionar. É aquela pessoa ativista mesmo, né? Mas que não se detém diante do que é melhor, estar aos pés de Jesus. Porque essa foi a escolha de Maria, né? E você encontra isso dentro dos evangelhos. Maria aos pés do Senhor. Quanta
Quantas vezes nós encontramos isso? 3 vezes nos evangelhos. Maria aos pés do Senhor, não é? Em cada situação, ela está realizando algo. Em uma situação, ela está aprendendo, como é aqui. Em outra situação, ela está aos pés de Jesus, suplicando pela perda do irmão Lázaro. E numa terceira situação, ela está na casa de um homem que tinha sido leproso. E tanto ela, seu irmão Lázaro, já ressuscitado, e Marta, foram para lá. E os discípulos de Jesus também foram lá. E lá, Jesus recebe Maria aos seus pés, ungindo o Senhor, com humilhação. Se no primeiro caso ela estava aprendendo, como aqui em Lucas 10, e em João 11 ela estava suplicando, lá em João também ela está agradecendo, adorando. Essa é Maria. Estas são boas obras com motivações abençoadas. A motivação de Marta não era abençoada. Não era como Maria não era. Tanto é que Jesus a chama a atenção, não é? Por que estás afadigada com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Amém, irmão? Rapidinho. O segundo caso é a oração do publicano e do fariseu em Lucas, capítulo 18, versos 13 e 14. O que nós vemos aqui? Uma boa obra, que é orar. E não é bom orar? No caso de Marta, deixa eu recapitular só um pouquinho. Ela estava fazendo coisas para o Senhor, preparando a alimentação para o Senhor. É uma boa obra, mas está com uma fonte equivocada. Entendeu? Talvez com motivos que não seriam os melhores, não é? No caso da oração do publicano e do fariseu, em Lucas 18, os dois estão orando. Não é uma boa obra orar? Mas cada uma dessas obras tem uma fonte. Um tem a fonte da religiosidade, o fariseu. Lucas capítulo 18. Para se demonstrar melhor do que os outros. Porém, você pode estudar isso depois na sua casa. O outro, o publicano, nem se movia para chegar perto do altar. Ficou lá em pé, na porta, junto à porta, de longe. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Os dois estavam fazendo a mesma coisa, estavam orando. O que a gente chamaria de boa obra. Mas um tem a boa obra baseado na influência da aparência, da religiosidade, da autojustiça, de se compararem melhor e achar melhor do que os outros. Este aqui não. O publicano está baseado na sua contrição diante de Deus, no seu arrependimento. E por isso não queria nem publicar nenhum dos seus feitos, a não ser os seus pecados. Quem saiu exaltado? O publicano. Em terceiro lugar, nós encontramos logo na igreja, no seu começo, com muita atividade, muita necessidade, porque vieram vieram pessoas de todas as partes do mundo comemorar o Pentecoste, e naquele Pentecoste, no 50º dia, Pentecoste, o Espírito Santo inundou a igreja, inaugurou a igreja, e pessoas que vieram só de passagem para as festas judaicas acabaram ficando na cidade, acabaram se convertendo. E agora a igreja tinha grandes dificuldades para abrigar esses novos crentes. E por causa disso, então contribuições se fizeram necessárias. São momentos excepcionais na história da igreja, na história de uma cidade, de uma nação. E assim foi. E um deles que se converteu, chamado Barnabé, foi tomado de uma generosidade extraordinária e levou aos pés dos apóstolos a sua herdade, possuindo uma herdade, não é? Possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço completo e depositou aos pés dos apóstolos. Isso está em Atos 4, 36 e 37. Quando acaba de relatar isso, esse feito realizado por Barnabé, esta
expressão generosa, você já chega no capítulo 5 ouvindo assim, mas, começa com mas, conjunção adversativa. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Fez a mesma sequência de Barnabé, só que era uma fraude, não era verdade, não era verdadeiro. Combinaram para entregar um valor, dizendo que era um valor ainda maior, era o preço todo. Primeiro, que não eram obrigados a ter entregue. E segundo, se entregassem, não precisavam querer ter a mesma reputação que teve Barnabé. E Barnabé veio a se tornar missionário com o apóstolo Paulo. É Barnabé que vai ser importante para a integração de Paulo na vida da igreja, depois de convertido. Então, todos esses movimentos realizados por Barnabé foram boas obras, mas motivados em Deus, no amor de Deus derramado no seu coração. Bem diferente de Ananias e Safira. Um casal que, por um espaço de diferença de 3 horas, morreram perante a igreja. Meu Deus do céu, que situação. Imagina, não é? Uma igreja iniciando já com 2 sepultamentos dessa qualidade. Não é? Porque mentiram, não é? E fizeram um conluio entre eles para enganar o Espírito Santo de Deus. E não é possível. Então, trazer oferta, contribuir, é uma boa obra? Sim, nos 2 casos a gente chamaria de boa obra, mas com motivações diferentes. E por isso, uma delas foi bem aceita e a outra foi rejeitada. Eu encerro dizendo para vocês o que está em Atos 10 e 38. Jesus atendeu às necessidades fazendo milagres extraordinários. Olha só, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando as boas obras são operadas pela motivação do amor de Deus derramado no coração, os resultados são milagres exteriores, magníficos, realizados em favor da humanidade. Mas também existem boas obras que acontecem no interior das pessoas e que às vezes a gente não vê essa dimensão toda. Mas eu quero recapitular para você perceber isso. Por exemplo, no caso do publicano, é mais fácil fazer uma pregação ou arrepender-se dos seus pecados? O que é que você acha? Onde é que precisa mais operação de Deus? Hein? Pense nisso. Segundo, no caso de Maria, irmã de Marta, é mais fácil ser uma pessoa que profetiza, cheia de atividades e atarefada, ou uma pessoa agradecida, pronta para ouvir? O que precisa mais de mais poder de Deus? Pense nisso. Em terceiro lugar, o que precisa de mais poder de Deus para ser uma pessoa que opera milagres, sinais maravilhosos, ou que seja generoso e abra mão da sua própria vida em favor da obra do Senhor e do próprio Senhor? O que precisa mais de poder de Deus? Então, aquelas coisas exteriores que são as mais publicadas e aplaudidas são importantes, mas tudo começa dentro do coração do homem. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, muito abençoado, guardado de todo mal, protegido em todos os seus caminhos. E preste atenção, em todos os momentos o Senhor está guardando a você. Romanos, aos Romanos capítulo 6. Aos Romanos capítulo 6. Já abriu? Quem é que escreveu essa carta? Capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus.
Isso é que é saber abrir uma carta, né? Que coisa linda. Paulo, servo de Jesus Cristo. A maioria das pessoas colocaria apóstolo Paulo, doutor apóstolo Paulo, sua excelência, sua majestade, apóstolo Paulo. E ele já começa assim, né, irmão? Pronto. Para muita gente já é uma aula só a primeira frase. Paulo, servo de Jesus Cristo. Vamos para lá. E dentro dessa linda carta, lá no capítulo de número 6, do versículo de número 1 e 2, ele faz uma pergunta cuja resposta já se supõe qual é. Toda vez que uma pergunta tem uma resposta já esperada, já praticamente sabida de nós, essa é uma pergunta que eles chamam de pergunta retórica. Chique isso, né? Veja lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Qual é a resposta para uma pergunta dessa? Quanto mais pecar, mais graça de Deus? A resposta já vem logo em seguida, verso 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você pode glorificar a Deus por isso? Amém, meus irmãos? Estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Então, dentro daquela abordagem sobre ser cristão, é o assunto que está tomando nossas noites nos últimos dias, o ser cristão é uma pessoa que agora não está mais sob o domínio do pecado. Está morto para o pecado. E isto tem um significado muito importante, porque essa nova obediência, de já não estar mais escravo do pecado, implica na produção do fruto do Espírito de Deus. Porque duas coisas acontecem simultaneamente. Os aspectos negativos de nossa vida são retirados e aspectos positivos são adicionados. E nós passamos a ter o que se chama a nova vida em Cristo Jesus. Você agradece a Deus por isso? Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa, não é? Algo operado pelo Espírito Santo de Deus e que, graças a Deus, não depende do esforço humano, da competência, não é? Nem mesmo da prática. Não, não, não. É algo operado pelo Espírito Santo de Deus na vida do homem. Quase que eu diria que a pessoa não sabe como foi que aconteceu. De repente ela tem outra mentalidade, tem outros sentimentos, tem outros desejos. Era dominada pelo ódio, agora é dominada pelo amor. Era dominada pela amargura, agora é dominada pela possibilidade de perdoar. Era dominada pela avareza, agora é dominada pela generosidade. Era dominada pelas palavras duras, pelas palavras ferinas, palavras cortantes, palavras maldosas, palavras mentirosas. Mas agora, dos seus lábios saem palavras que edificam, que aconselham, que incentivam, que encorajam. Palavras abençoadas. Transforma-se de uma tal maneira a pessoa que ela então tem que reconhecer. Nasceu de novo. Que maravilha. Este é o ser cristão. É dele que nós estamos falando por esses dias. Porque o ser cristão toma tempo. É algo que precisa ser estudado, precisa ser realmente comparado, verificado e realmente, e sobretudo, vivido. Louvado seja Deus por isso. E assim, aos Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, há um texto que refere-se a isso. Não vamos ser demorados. Segura um pouquinho aí, não é? Veja só o que diz aos Gálatas capítulo 5, verso 22.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, ou alegria, paz, longanimidade, ânimo longo, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O que quer dizer essa frase? Contra essas coisas. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por que não existe lei contra essas coisas? Por que não existe lei contra estas qualidades? Porque quanto mais, melhor. Amém, irmãos? Ou será que alguém reclama? Ah, ele está com bastante paz. Aquele lá está com muito mais paz. Não é? Que bom, que bom. Ah, ontem eu tinha bastante alegria. Hoje eu estou com mais alegria ainda. Maravilha! Não existe limite. Quando diz que contra essas coisas não há lei, quer dizer que não existe um limite. Não é? Não existe excesso de amor. Não existe excesso de alegria. Não existe excesso de paz. Não existe excesso de longanimidade. Não existe excesso de bondade. Não existe excesso de fé, de mansidão e de temperança. Não existe. Nunca você vai dizer, a pessoa tem mansidão em excesso. Não, irmão. É fruto do Espírito, não tem lei, não tem limite. Louvado seja Deus. E aí, Paulo diz assim, no verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É uma afirmação fortíssima. É uma afirmação cirúrgica, definitiva, não é? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja a ilustração utilizada, não é? Então a crucificação do Senhor, a crucificação em si, não era somente para a gente ter como um instrumento de execução romana, mas o cristianismo se apropriou dessa imagem para que a gente entenda qual é o tratamento que nós devemos dar para com a natureza carnal, suas paixões e as suas cobiças. Qual deve ser? Ser crucificado. Pensa num negócio desse, não é? Então, eu li do verso 22 ao 24. Eu li dos acréscimos das coisas positivas, caridade, alegria ou amor. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E li sobre a retirada dos pecados. As paixões e concupiscências serem crucificadas. Sai o negativo e entrou positivo na nossa vida. Agora, não significa que nos tornamos impecáveis. Essa é uma questão para ser compreendida, né? Não é que nós fomos transformados de uma forma que nos tornamos impecáveis. O que aconteceu e dissemos esses dias é que saímos de debaixo do domínio do pecado. Essa é a verdade. Nós que estamos mortos para o pecado, lembra a leitura do início? Como viveremos ainda nele? Não é verdade? Então aquele que é cristão, aquele que agora é de Jesus, não pode ser de Jesus e do diabo ao mesmo tempo. Não dá certo. Não é compatível. É completamente impossível. Não é? E alguns, vivendo um cristianismo não bíblico, vão ter uma grande decepção. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor. E o Senhor lhes dirá abertamente, nunca vos conheci. Meu Deus, que tragédia. Então, para evitar essa tragédia, a gente tem que refletir bem, refletir mesmo, refletir sobre o que é ser cristão. Porque não importa o julgamento que eu estou fazendo, o julgamento que o seu irmão vai fazer de você, o teu pastor vai fazer de você. Não, isso é uma coisa pequena demais, irmão. O que é a igreja? É importante, mas isso não é nada. Quero ver naquele dia, irmão. Não é? Naquele dia, quando Deus disser, apartai-vos de mim.
Ou ele poderá dizer, vinde benditos de meu Pai? Hein? Que é que você e eu queremos mais ouvir naquele dia? Então, diante da seriedade deste assunto, é que nós temos que fazer as reflexões necessárias. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. A quarentena deve nos propiciar esse momento. O que mais diz o Novo Testamento? Veja outra escritura de Paulo, o apóstolo. 1 Coríntios 6, verso 9 e verso 10. Não sabeis que os injustos não hão de entrar no reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, até os maldizentes. Né? Alguém acha que maldizer é coisa pouca. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que lista, hein? Que lista. Veja só. Não erreis. Está dizendo aqui, ó, não tenha dúvida. Essa turma aqui não herdará o reino de Deus. Muito bem. Vamos ver outra lista? Aí aos Gálatas, 19, capítulo 5, 19 a 21. Antes do fruto do Espírito, Paulo disse assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ponto final. Aos Efésios capítulo 5, versos 5 e 6. Outra escritura diz assim, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, outras versões dizem incontinente, sem controle próprio, não é? Ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, estes textos que acabei de ler, juntamente com os irmãos, eles demonstram claramente o que o cristão não deve ser e não deve praticar. Correto, meu irmão? Sendo livres do domínio do pecado, estando mortos para o pecado, crucificando a sua carne e as suas paixões, então, fatalmente, ele não viverá em função, ele não conscientemente não permanecerá no pecado. Ele não se mantém pecando deliberadamente. O verdadeiro cristão não faz alegremente do pecado a sua prática normal. Não. O pecado para o verdadeiro cristão é realmente um acidente, um lamento, um choro a fazer, uma contrição diante de Deus, porque não é mais o prazer do verdadeiro cristão o pecado. Não que ele esteja imune ou se tornou impecável. Não. Se eu fosse perguntar para você, não é? Agora que são 19h44, conte aí as últimas 6 horas, do meio-dia para cá. Preste atenção. De meio-dia de hoje até agora, você percebeu alguma coisa se aproximando de você com o nome de egoísmo? Hein? Você percebeu alguma coisa se aproximando de você assim, dos seus sentimentos, no seu ser chamado de irritação, orgulho, inveja? Você viu alguma dessas coisas subindo ao seu coração? A avareza, a mesquinharia, palavras duras, a cobiça,
Só estou falando de meio-dia para cá. Não precisa buscar a ficha dos últimos 5 anos. Só de meio-dia para cá. Aí você vai ver como é uma batalha feroz que o cristão tem. Mas qual é a diferença? A diferença é que o cristão não é dominado por isso. E se alguém pecar, sabe que tem um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. Mas se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Então, são as consolações da palavra de Deus para aquele que se tornou verdadeiramente cristão. Ele tem a confiança de que tem um sumo sacerdote para protegê-lo, para levantá-lo, para restaurá-lo. Último versículo dessa noite. Aos Hebreus capítulo 4, verso 15 e verso 16. Diz assim: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, repito, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, verdadeiros cristãos, não é? Que perceberam o pecado cometido, o erro, a desventurança de um erro praticado. Você tem esta porta de escape, este socorro. Cheguemos, pois, com confiança perante o trono da graça, para que possamos alcançar graça, achar misericórdia, alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este é o nosso Deus. Ele nos faz cristãos e nos mantém cristãos, com o seu socorro sempre oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa, que você agradeça sempre a Deus o privilégio, também a responsabilidade de ter se tornado um cristão, nascido de novo, que não apenas simpatiza por Jesus, que não apenas gosta de Jesus, mas que se tornou seu servo e seu adorador. E que agora, não estando mais sob o domínio do pecado, vive para agradá-lo na produção constante do fruto do Espírito Santo. Que Deus te abençoe no seu trabalho, nas suas atividades diárias, onde você convive. Você possa inspirar outras pessoas a dizer: quero ser como ele, hein? Quero ser como esta pessoa, como ela. Quero ser uma pessoa cristã, como estou vendo neste servo de Deus. Que Deus te abençoe.